E hoje eu selecionei, na verdade, um tema que ele é bem interessante e é necessário tomar um pouquinho de cuidado. Tudo, na verdade, a gente tem que ter uma atenção, né? Mas essa situação é um caso prático, até que aconteceu no, no, no escritório, tá? E aconteceu especificamente com o cliente. Ele ganhou uma licitação, foi executar o serviço, tá? Era uma licitação de serviço e no meio do caminho se exigiu dele que fizesse além do que estava no contrato. Obviamente que a gente fez todos os pedidos, esclarecimentos, dizendo que a licitação teria sido feita para um objeto específico, que o que se estava buscando era outro objeto, outro tipo de serviço, e que ainda não seria atribuição da empresa fazer, envolveria muito mais, vamos dizer, expertise em uma outra área, e infelizmente, né, a administração entendeu que não, e foi bem difícil, bem relutante, dizendo que não, a licitação estava clara e teria que executar o serviço por completo, além daquilo que estava licitado. Infelizmente, o nosso cliente optou, né, por uma rescisão amigável, né? Ele não concordou, ele falou, olha, por mais que eu tenha razão, isso aqui vai acabar trazendo mais problema para mim. Eu falei, olha, prefiro rescindir, tocar uma outra licitação e, obviamente, que a gente, a nossa empresa, né, por mais que a gente tenha que seguir a orientação do cliente, eu entendo que a administração errou e errou muito feio. E é só sobre isso hoje que eu vou tratar. É mesmo possível você colocar uma outra interpretação numa licitação que está com o objeto definido? Por exemplo, foi contratado um serviço para instalação de um equipamento X. O equipamento teria que ser instalado em local Y. E em dado momento a administração fala, não, mas tem que fazer com que tudo chegue a esse equipamento. Mas espera aí, você foi contratado para instalação do equipamento e não para trazer, vamos dizer, alguma outra rede até esse equipamento, que é, vamos dizer, estou passando meio por cima só para dizer o que é realmente o objeto. Obviamente que a administração não pode fazer isso, né? Isso está na lei, não é eu que digo. Por mais que a gente saiba que quem está na outra ponta às vezes não tem o conhecimento suficiente e acaba interpretando de modo equivocado. Mas os municípios, os estados não têm parte jurídica? Tem, e nesse sentido a Procuradoria também se manifestou favorável. Só que mesmo assim, a secretaria que fez a licitação ainda assim optou por um outro caminho que, com todo respeito, a gente entende totalmente divergente, com base no que está na lei, com base no que foi licitado, com base nos orçamentos. Porque você veja só, não somente a licitação foi feita por um objeto comum, é, definido, que não teria como a gente exercer e fazer o outro serviço que então estaria sendo solicitado. É, Quando você altera o objeto, você tem que entender que antes de iniciar uma licitação, você solicita os orçamentos. O orçamento ele define já previamente qual vai ser o objeto. Não adianta eu fazer um orçamento pedindo equipamento X, serviço X, e na hora da licitação eu incluir algo a mais, porque o teu orçamento vai estar errado, a tua precificação vai estar errada. E nesse sentido, a gente tem a precificação anterior e não exigia o serviço que hoje está se pedindo, né? Então começamos por aí, já tem um erro na questão de orçamentário. O serviço que solicitam hoje vai além, precisa de um técnico em engenharia, precisa de dimensionamento, precisa de algo bem mais complicado. E daí a gente entra nas regras de licitações para essa área, que tem que ter projeto básico, especificação, tem que ter como que vai ser executado. Então existe um outro problema. E mais, você muda a modalidade licitatória, você sai de um objeto comum para uma situação que te exige hoje, tá, a modalidade de tomada de preço. Você veja só como isso pode acarretar em prejuízo ao prefeito, pode acarretar em eventual sanção. Tudo bem que hoje os erros acontecem, né? Mas o máximo que você puder evitá-los
necessário você tomar a decisão com parcimônia, levando todos os aspectos, ouvindo os lados técnicos, porque senão realmente você acaba sendo penalizado por algo que você achou que estava certo e na verdade estava totalmente equivocado, né? Mas vamos lá. Eu vou colocar exatamente o que diz hoje a nossa lei sobre o assunto, tá? Vamos lá. As licitações para execução de obras e para prestação de serviço obedecerão ao disposto neste artigo, em particular a seguinte sequência. Ó, a gente teria que ter projeto básico, projeto executivo, execução de obras e serviços. No nosso caso aqui, eu vou descer um pouquinho e vou pegar o parágrafo 4º. Você veja só, eu estou trazendo essas informações porque isso aqui pode auxiliar você que pretende ser assessor, você que é empresário e que atua no ramo de serviços ou de obras, para você também começar a se atentar que você não é obrigado a fazer tudo que a administração quer. Quando se lança um edital, se faz um chamamento de empresas que queiram participar, a administração tem que colocar todas as situações específicas. Por quê? Porque é vedado ainda a inclusão no objeto da licitação de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de qualquer quantidade ou custos quantitativos. Vamos lá. Vamos que você foi contratado para fazer a instalação de um equipamento. E esse equipamento, o produto, ele já tem especificado na norma técnica mais ou menos quanto que vai de cada equipamento. Se de fio, se de cobre, se de qualquer coisa. Você tem lá a limitação específica, né? Que seja 2 metros. Se você vai instalar o equipamento e você verifica que precisa de muito mais equipamento para chegar à finalidade, você vai instalar se não está previsto? Não. Ou você vai fazer um aditivo, seja quantitativo, tá? Prevendo essas situações, ou eventualmente um qualitativo, tá? Mas assim, a administração não pode te exigir algo que não estava previsto no edital, tá? Então assim, é vedada a inclusão sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do objeto básico ou executivo. Você veja só, se você tem já no manual do produto o que é o máximo que você pode entregar, obviamente que a administração, por mais que entenda, por mais que queira, né, trazer uma realidade para aquela execução, ela não pode. Ela tem que cumprir o que está na lei. Tá? Seguindo, tá? A gente tem um entendimento, tá? Que ele virou súmula, tá? Súmula, novamente eu explico, geralmente são entendimentos que acabam consolidando em verbetes, né? E a gente tem aqui como súmulas. São situações que já foram acontecendo com o tempo e o tribunal acaba, para facilitar, fazendo súmulas. Então vamos lá. A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável. Ou seja, você não pode lançar uma licitação sem que o objeto esteja suficientemente especificado, porque é uma regra indispensável, inclusive na competição. Vejamos que cada cidade, cada estado tem as suas empresas que já participam. Se uma empresa local já sabe que o município lá na frente vai solicitar, por exemplo, um quantitativo ou algum aditivo contratual, você participa sabendo que isso vai acontecer, isso, via de regra, né, ele te impede a competição. Porque a gente sabe que às vezes uma empresa que está de fora precisa realmente participar de uma licitação que o objeto realmente compense para ele vir de uma cidade ou outra. Se eventualmente você coloca o objeto bem definido e com todas as possibilidades, isso te gera mais competição. Então vamos lá. Até mesmo com o pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade. Tudo que acontece na administração você tem que dar publicidade. Não pode ficar nada por baixo dos panos. Que envolve o conhecimento pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação. Então é importante que você tenha todo o conhecimento do que realmente vai acontecer na licitação. Você não pode ser surpreendido, seja negativamente, seja positivamente. Entende? Constituindo na hipótese na hipótese particular da licitação para a compra, a quantidade demandada é uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão.
Você veja só, então eu preciso definir exatamente o que é objeto sob pena de frustrar a competição. E eu não posso incluir, e é vedado a inclusão de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondem com as previsões. Quero dizer com isso, então, definindo que a licitação ela deve ser clara, precisa. Você não participa de licitação se você tem dúvidas, né, quanto ao objeto. Se você tem dúvidas quanto ao objeto e você sabe que isso pode te gerar um problema lá no fundo, é recomendável fazer um pedido de esclarecimento ou impugnar o edital dizendo o seguinte: olha, precisa melhor definir. Eu sei que a licitação está pedindo isso, mas via de consequência vai precisar disso, 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 disso. Porque lá na frente, se eventualmente te cobrarem para fazer um serviço que, em tese, poderia ser aglutinado, você não pode executar e mesmo não pode ser forçado a entregar esse produto, esse serviço que não foi licitado. Tá bom? Pessoal, eu queria deixar então bem claro, essa situação acontece e acontece muito, tá? É preciso tomar muito cuidado para você não ter prejuízo, né? E a administração também tem que tomar esse cuidado. É simples, por isso que tem que fazer cronogramas, ter um departamento certo para isso, ouvir mais pessoas e quando tem pedido de esclarecimento ou impugnação, olhar com mais atenção para evitar problemas futuros.